Vamos lá. Nós vamos estudar o que são categorias de percepção dentro da fenomenologia. É só uma introdução, tá bom? Diz assim, lembra que nós estudamos em outra aula sobre intencionalidade? Foi na primeira? Na primeira aula. Intencionalidade ou qualidade da intenção. Intenção não com S, mas com C cedilha. Intenção que não é sinônimo de vontade. Seria vontade psicológica. Não. Aqui é no nível filosófico. Significa que toda vez que você percebe alguma coisa e diz e julga esta coisa, é um copo, não é um copo, é um livro, é bonito, é feio, qualquer opinião, ela está segundo uma categoria de percepção. A única forma de não estar em perspectiva, como eu disse, é o conceito de Deus. Ele é aquele que é, o Deus de Abraão. Você não falou nada dele. É a redundância pura. Agora, se eu falar que Deus é alto, eu já coloquei uma categoria espacial. Se eu falar que Deus é bonito, aí eu coloquei uma categoria estética. Se eu falar que Deus é justo, eu coloquei uma categoria moral. Aí, o que quer dizer intencionalidade? Que o meu julgamento não fala só do outro, seja ele, não importa, alto, bonito ou justo, mas eu estarei falando da categoria que eu estou usando para vê-lo. Então não há ele sem eu, para mim. Entendem? Esclarece uma coisa aqui. Eu disse, isso aqui é uma caneca. Ok. Isso aqui então não quer dizer que seja uma caneca. Não quero dizer. Tanto que se você deixar ela aqui embaixo, o Chico, o cachorrinho, não vai entender isso como caneca. Entendi? Nem sei o que ele vai entender, ou se ele vai querer entender isso. Porque isso com a leitura do texto vai ficando claro. Essas categorias, quando preenchidas com valores, com qualidades, elas significam que foram anteriores a nós, que estão na cultura, significa que nós vamos olhar as coisas não como elas são, mas como elas são para nós. Ou seja, como ela parece ser. Como ela parece ser. É uma perspectiva. Mesmo que seja verdade. Tudo é perspectiva. Essa é uma colocação kantiana? Sim. Kantiano, mas Kant só julgou aspectos físicos. Idealismo transcendental. Esqueceu o existencialismo, né? Não lidou com as questões psicológicas. Eu poderia falar heideggeriano, então. Fenomenologia de Heidegger. Heidegger é um exemplo. É um exemplo. Eu vou colocar na sua fonte primeira, Franz Breton. A partir daí, todos os que seguem-se a isso. Portanto, intencionalidade significa eu falo, Maria José bom, aqui eu já escolhi um nome para falar dela, eu poderia falar do corpo dela, né? Não, porque se ele dizer que eu sou gorda, eu te bater. Se eu falar Maria José o que eu colocar como predicado, ainda que seja verdade, é uma pessoa que está usando uma blusa preta, ainda que seja verdade, ela tem 1 trilhão de outras possibilidades de leitura, de interpretação. Por que eu escolhi esta? É simples. Se não fosse esta, seria outra. Não tem como eu falar dela sem localizá-la a partir de uma perspectiva. Para concluir, é isso que nós chamamos de intenção ou intencionalidade. A verdade que é julgada está implicada necessariamente com o olhar que a julgou. Então, ao falar do outro, falo de mim. De um ponto de origem. Perfeito. E como temos diferentes pessoas, culturas e épocas, diferentes perspectivas. Agora entendi. Vamos lá. Intencionalidade categorial. Isso aqui de Robert Sokolowski. Esse autor aqui, ele é um matemático e ele se pôs um desafio que é estudar Russell, uma coisa imensamente difícil, e disse, como é que eu digo isso de tal maneira que qualquer pessoa que não é da área entenda? Russell? E um grande filósofo, né? É o pai da fenomenologia, né? Pai da fenomenologia. Não é o que eu chamo de Rousseau, não. Não, o Rousseau é outro. Esse é outro.
Rousseau é bem anterior. Bom, então vamos lá. Intencionalidade categorial. Este é o tipo de intenção que enuncia estados de coisas e proposições. Pode deixar. Tem outras coisas, eu fico à vontade. O julgamento não vai dizer o que as coisas são, mas os estados de julgamento. O tipo que funciona quando predicamos. Predicar é o complemento ao verbo é ou não é alguma coisa. Feio, bonito, alto, baixo, qualquer julgamento que afirme a verdade de alguma coisa chamamos de predicado da frase, da sentença. O tipo que funciona quando predicamos, relacionamos, coletamos e introduzimos operações lógicas naquilo que experimentamos. Examinaremos a diferença, por exemplo, entre uma simples intenção de um objeto e a elaboração de um juízo sobre esse objeto. Deixa eu fazer alguns recortes. Uma casa é um objeto simples. Você viu uma casa, uma imagem, um desenho. Uma casa é um objeto simples. O que é casa aqui? Um conceito, tá? Poderia ser um copo, poderia ser uma pessoa, poderia ser um valor, tipo certo, poderia ser um valor estético, do tipo feio. Quando eu digo isso é belo ou é feio, eu não estou dizendo que tudo no mundo é. Então eu tenho que passar uma linha conceitual, limite, para dizer até aqui é belo, daqui para lá já é outra coisa. Entende? Esta linha limite, que nós chamamos de conceito, é o que separa o que é do que não é. Existem separações que são irrelevantes, ou como Aristóteles chamariam de conceitos acidentais. Will é uma pessoa que usa blusa goiaba, salmão, rosa. Se eu trocar essa camisa, eu deixaria de ser Will? Não. Então é um predicado. Está falando sobre mim, mas não afeta a substância de quem sou eu. Então, que importa? Vocês acham que todas as pessoas, quando têm objetos de julgamento, elas sabem claramente do que elas estão julgando? Não, claro que não. Objeto simples é um conceito. Camisa. Camisa é tudo aqui? Você não é camisa, né? Eu não sou camisa. Então, eu separo visualmente até onde é camisa e até onde não é camisa. Se você não conseguir fazer isso, você não tem um conceito. Aí vão dizer, mas e o conceito de sistema? É um conceito, mas você não vai localizá-lo nem aqui nem acolá, mas na trama das relações. É uma outra forma de conceituar. Seja como for, conceito implica em o que é e o que não é. E vamos atrás do que parece ser essencial para definir aquilo. Pois bem, uma casa é um objeto simples, mas o fato de que a casa é branca é um objeto categorial. As categorias de Aristóteles, Retomadas por Kant e atualizadas aqui na filosofia clínica com a intenção de alcançar, com respeito ético, a singularidade subjetiva e única de cada pessoa. que seria então existencial. Existencial, mas não existencialista. Porque essa tem supostos, axiomas e postulados que são defensáveis numa filosofia, mas não para nós em filosofia clínica como todas as possíveis, mas apenas como uma das possíveis. Como passamos do simples para o categorial? Como infundimos as coisas que experienciamos na sintaxe? Sintaxe é lógica. Você vai fazer, quando estuda uma língua qualquer, você vai ter conjugações, concordâncias, pronomes, pronomes de diferentes naturezas, possessivos, oblíquos, pessoais. Você tem, isso a gente chama de lógica de separação. Por exemplo, Pedro e Paulo foram à festa.
Ponto. Ele voltou de carro. Entenderam o que aconteceu de fato? Nesta oração? Quem voltou de carro? Usou um pronome pessoal, ele, que é inadequado. Se fosse oblíquo, aquele, no caso último, sim. Aí já localizei. Então, se você não usar a linguagem adequadamente, você pode incorrer não em um problema de fala, mas de entendimento. Assim, nós vamos agora estudar todas as afirmações que uma pessoa faz na clínica, seja com a boca ou seja nas linguagens corporais. Aí eu vou atrás do o que essa pessoa quer dizer com a fala, o comportamento, isto e aquilo. Está claro até agora? Então, para eu separar o que ela quer dizer, eu vou ter que separar em categorias diferentes. E eu precisaria então de ordenar o discurso para melhor julgar, para no fundo acolher a outra pessoa. A pessoa diz, cuida de mim. Primeiro, você está presumindo o que isso quer dizer. Não vamos, nós vamos à historicidade, vamos ouvir a história dela, como ela coloca essa situação, vamos atrás daquilo que nós já vimos em outra aula, que é a historicidade. Tá. Aí nós vamos descobrir o que ela quer dizer com cuidar, e o mim é o corpo dela. Seria o cuida de mim o meu filho, seria cuida de mim o meu livro. O que é o mim? Eu não sei. Então eu vou classificar isso em termos de categorias. Digamos, cuida de mim sensorialmente. Agora uma categoria de localização. Você está falando do corpo. Cuida de mim emocionalmente. Cuida de mim financeiramente. Eu já estou localizando segundo uma ordem. Isso que Aristóteles inventou, chamado classificação. Taxonomia. Categorias que são gavetas, que bem organizam as coisas em características similares. Esse é o conhecimento epistemológico. Tranquilo até agora? Sim, mas se eu falasse cuida de mim, eu estava falando cuida de mim em tudo. Eu não estaria categorizando, não. Pelo menos é o que você Acha? está dizendo. Mas eu vou ter que investigar, porque eu sei que, por exemplo, se eu lhe der um tapa na cara, você não considerar isso como cuidar. Então eu já sei que tem uma limite, até onde é e de que maneira é. E depois você nunca viveu na China no século XIII. Então não tem a ver em nada com aquelas características. Não tem um mapeamento que, apesar de ser muito amplo e complexo na primeira impressão, se bem investigado, eu terei sim muito bom conhecimento do que quer dizer esse cuida de mim no seu caso. E aí eu posso até perceber sutilezas que a própria pessoa não se dá conta. Por exemplo, emoção ser diferente de valor. Eu gosto disso, mas é errado. E aí, os conflitos nem sempre serão fáceis de entendimento, mas o filósofo vai procurar perceber as categorias que estão em jogo, para saber julgar adequadamente. Então tá mal, porque nós nem sabemos falar, hein? Não, a gente fala bem. A gente fala bem, não necessariamente nas linguagens sociais. Mas, quando você já viu alguém que você pensou, essa pessoa está mentindo? Já. Isso é linguagem. Articulada entre o que a pessoa expressa, pode ser um olhar, uma semiose, pode ser escrita, a fala, o gesto, não importa. E a sua capacidade de localizar, de julgar isso. Seria percepção. A sua percepção. Ou seja, o que você afirmar dele está intencionalmente implicado com o seu olhar. Então vamos imaginar que você tenha desenvolvido uma habilidade, isso não seja gratuito, tenha sido realmente uma competência. Capacidade intuitiva de localizar quem mente ou quem não mente. Segundo, vamos falar mentira no sentido simples de má fé. Quero enganar. Não em outros sentidos de erros de julgamento. Ora, então se eu chegar para você e tentar uma mentira, você já sabe disso muito mais do que eu próprio, porque a sua capacidade de escuta é tão aguçada que capta os mínimos rudimentos da linguagem da pessoa. Agora, se a sua capacidade de percepção for muito pouquinha,
A pessoa pode ser profundamente mentirosa e você não perceberá. Sempre uma vinculação instantânea entre a coisa que se me mostra e a minha percepção em perspectiva. Isso me permite dizer que, para julgar o outro no consultório, eu tenho que dedicar minha vida à minha própria percepção. O tempo todo, fazendo distinções, complexidades. Até que ponto, por exemplo, eu estou vendo o filme, eu gosto, eu concordo, até que ponto as cores estão influenciando minha opinião. Eu vou começar a perceber essas categorias. Depois de um tempo, você faz isso com brilhantismo. Citei outras vezes, cito de novo, o cinema, o diretor de cinema. Ele tem isso tão habilmente desenvolvido que em linguagens não verbais diz aquilo que todo mundo vai pensar em comum pela capacidade dele de comunicação desses elementos que já foram categorialmente bem classificados. Se o ângulo da filmagem vem de baixo para cima, a pessoa vai maximizar a emoção que ela está sentindo. Se for de cima para baixo, minimiza. Não é uma garantia, é uma tendência. E assim nós vamos. Mas tem uns que fazem isso muito bem, né? Spielberg, principalmente. E tem certas moças que fazem isso brilhantemente. E rapazes também. A gente já acordou, nasceu no mundo, já está aprendendo as manhas e os seus órgãos. As intenções significativas, nós não vamos atrás de tudo, apenas aquelas importantes. Você está percebendo muita coisa. Por exemplo, o cheiro, não está percebendo o cheiro? Mas não quer dizer que isso seja o mais importante agora. Você está prestando atenção agora na racionalidade. Agora, o que é mais importante eu não sei. Vamos falar das supostamente significativas na clínica. Aquelas associadas com palavras. Praticamente sempre nos colocam na sintaxe e na forma categorial. Você tomou café, estava quente, estava gostoso, mas foi só intuição. Tomou, sentiu, não julgou o café. Agora vamos para transformar isso em linguagem. Café ruim, café bom. Agora você fez uma conjunção entre sujeito, verbo, predicado. Me desculpa, mas agora você caiu na linguagem. E não manda mais sozinho, porque você está comunicando com alguém. Nem que seja para si mesmo, você vai ser obrigado a entrar nas regras lógicas. Estas regras lógicas são estudadas pela hermenêutica e pela analítica da linguagem. Nós vamos dedicar isso mais adiante quando formos estudar especificamente sobre como perceber o significado, o julgamento do significado. Por enquanto, quero apenas dizer que para Ludwig Wittgenstein, em sua obra Investigações Filosóficas, uma obra cara para todos nós, linguagem não é a regra estabelecida pelos cânones da lógica. Por exemplo, me dá o café. Espera aí, não pode haver próclise. Você tem que colocar dá-me o café. Entende? Esse complemento tem que vir depois da palavra, no início de uma frase. Mas ninguém diz dá-me um café. Dá-me um caramba o café. Então o que nós fazemos? Vamos perceber que cada contexto de vida tem um jogo. Um jogo de intenções. Um jogo de lógica. Um jogo de casamento. E que nesse jogo, sabendo as regras do jogo que são vivas, podem mudar a qualquer momento, é que você vai interpretar o significado dessa sintaxe. Portanto, um palavrão, filha da puta, num determinado contexto é ofensivo. Em outro determinado jogo de linguagem que implicam valores, comportamentos, culturas, gestualidades, tonalidades de fala, isso já vira um elogio. Oh, filha da puta, quanto tempo, não sei o quê. Esse cara é tão bom, ele é um filho da puta de bom. Pode virar uma adjetivação, pode virar um substantivo, pode virar um tanto de coisas. Então, as palavras não querem dizer nada fora de contexto, fora de sintaxe. Tranquilo até agora?
Só que nós não vamos ficar com as palavras. Vamos ficar com os termos linguísticos, que são palavras, gestos, cheiros, suores, comporta tudo. Tudo aqui é linguagem. Se eu conseguir estabelecer sintaxe, a pessoa coçou a cabeça, mas isso não quer dizer nada. Agora, toda vez que eu tenho padrão, toda vez que ela fica preocupada, ela coça a cabeça, agora reconheci que isso é linguagem para a preocupação. É um padrão de comportamento. No caso, comportamento. Poderia ser um padrão estético, poderia ser um padrão emotivo, não necessariamente comportamento. Sugestivo, altamente sugestivo. Perguntas e questões. Eu tenho uma pergunta. Você já leu alguma coisa de Lacan? Já li Lacan, eu estudei Lacan. Já estudou Lacan? No caso do Que corte, não quer dizer nada, você sabe que o próprio Lacan. o corte lacaniano, como seria visto através dessa ética da filosofia clínica? O grande corte outro, lacaniano. O grande outro. Eu peço desculpas, mas é uma questão... Manda lá pro Packer. Não, ele não vai perder esse tempo. É uma questão demasiadamente complexa, mas Lacan vai deixar muito claro sua oposição à filosofia, embora eles também sejam filósofos no meu entendimento. Ele está se referindo ao iluminista. Mas você precisa colocar uma coisa para conversar com a outra. Não, Né? claro, Não concordo. isolar Lacan como Lacan e nem a filosofia como filosofia. Concordo, querido. Porque por mais que Lacan seja avesso à filosofia, ele, coitado, Ele próprio é um filósofo. ele próprio da é filósofo e próprio está embasado na Não tem filosofia, não dúvida. tem jeito de fugir disso. Não tem. Só que o que eu quero dizer é que é uma questão tão complexa que vai exigir tantos pressupostos para não ser mal compreendida, que eu só poderia respondê-la parcialmente, mas exigiria mais tempo do que a nossa proposta agora, né? Tá. Mas é uma questão válida. E é claro, nós temos muito a aprender com Lacan sobre seus jogos de linguagem, né? De intencionalidade e implicações. Horas, viu, que parece que Lacan vai no caminho oposto da filosofia. Todos têm o mesmo objetivo, mas o método do Lacan, para mim, parece ser quase que o oposto. Ele não é nada terapêutico, Ele é um bisturi, ele faz a operação que precisa ser feita com o bisturi. A filosofia segue, me parece, outro caminho. Eu chego a me questionar o tempo inteiro sobre essa oposição de formas, todas válidas, não importa qual que é mais bonito ou mais feio, mas o Lacan é um cara muito diferente, né? É um gênio, mas é complicado. Eu vou só pegar se me permite, até sem debate, pelo pouco tempo, e a gente não conseguiria. Não debater. Agora não. Sem debate, não. Mas só uma das epígrafes do pensamento lacaniano. Não há nada além da boca do canal, da boca e do corpo. Da boca ao corpo. São expressões literais dele. Que, em termos de princípios ou postulados, fica bem claro que se trata do que, do lado de fora, eu localizaria como sendo um materialista. Não há vida nem antes, nem depois da existência do corpo. Isso, como várias outras leituras, é defensável. Mas nenhuma verdade em si mesma será usada para julgar o outro. Então eu diria, é assim para ele. Com base nesse postulado, que antes dele é freudiano, tem toda uma teoria da sexualidade, porque o corpo, conceito, precisa ser redefinido, né? O que é corpo. Mas é pulsão instintual. Então, nesse aspecto, pelo amor de Deus, Lacan nunca, nem arranharia o entendimento de uma figura como Francisco de Assis, Chico Xavier. Não chegaria a explicar aquilo. Se explicasse ao seu modo, mataria o fenômeno vivo, embora dê conta com beleza e profundidade de complexidades aos quais ele se dedicou. Mas, enfim, são outras questões. Há 1 milhão de coisas que eu gostaria de tratar com vocês, mas eu vou fazer um recorte aqui e depois eu vou
digitalizar este capítulo e mandar para vocês, minha sugestão, e aí em janeiro a gente retorna, vocês leem, tragam dúvidas pontuais e a gente discute o contexto do livro. Qual dia de janeiro você já... No intervalozinho me pergunta de novo e aí a gente vê isso, tá? Vamos lá. O autor, Sokolovsky, ele fala o seguinte: imagina um carro. Nesse carro há, dentro do carro, o que é o carro, mas já não é a definição do carro como um todo, é parte. Existe um banco. Ao falar do banco, eu estou falando do carro? Não, Ao falar do carro, estou falando necessariamente do banco? também não. Então, são elementos de separação e composição. Isso já é uma categoria, uma forma de perceber uma coisa segundo seus elementos constituintes. Agora, eu vou colocar apenas 3 desse olhar categorial, para depois nós irmos às categorias da filosofia clínica. Supomos que estamos percebendo um objeto simples, conceito. Suponha que estamos olhando para um carro. Número 1. Depois, mais adiante, eu quero rediscutir essas questões com as bases da neurologia, para vermos a diferença e a incrível semelhança entre o mapeamento do julgamento e a coisa julgada. Entre como o cérebro vê e como a mente distinta de cérebro veria. Os limites entre o orgânico e o não orgânico. Os limites de realidade. Isso é um campo da filosofia da mente, trabalhada como um dos caminhos de investigação na clínica. Porque acontece, como por exemplo, eu ia dizer ano passado, mas ainda este ano, eu atendi um rapaz que ele dizia que quando ele passava o pé, ele tinha uma coisa com o pé, e não era com a mão, sobre objetos, eles passavam a se tornar mágicos. Por exemplo, ele passou o pé sobre um formigueiro, e o formigueiro não saiu mais formigueiro. E ele fez o mesmo com uma outra coisa. E assim, eu percebi que na casa dele, um determinado montouro ou lixo, ele passava o pé, e aquilo se tornava arte. Um valor estético, uma construção com a força do pé. Quer dizer, até que ponto isso é um delírio, ou é uma realidade que ultrapassa ele em uma visão estrutural e que neurologicamente eu poderia identificar não apenas os limites das conexões internas neurais, mas do lado de fora, que outras pessoas verificariam também. Vamos estudar a diferença limítrofe entre objetividade e subjetividade no julgamento do delírio, pelo viés das ciências neurológicas, das ciências. Isso é uma questão mais complexa e tem que ter mais estudo para isso, tá? A Vanessa é uma grande neurologista, 1 metro e vai nos ajudar muito. Nós temos um dos módulos dedicado a isso. Bom, vamos lá. Primeiro, estamos vendo um carro. Primeiramente, apenas olhamos de um modo bastante passivo. Nosso olhar se move de uma parte a outra. Examinamos a multiplicidade de lados, aspectos e perfis. Examinamos a cor, a maciez, o brilho da superfície, seu toque de dureza ou suavidade. Tudo isso é uma percepção, notem isso, contínua. Primeira percepção, contínua. Tudo se executa num único nível. Eu vejo um carro, então eu tenho predicações sobre o carro como um todo. Não separo o que é pneu do que é pó, do que é vidro, do que é espelho. Eu não tenho nenhuma separação. É o carro, é um elemento contínuo, tudo misturado, batido no liquidificador cognitivo. É apenas o carro.
Imagina então se eu olho e falo para alguém e diz assim, eu te odeio. Mas pega o ódio como um todo, a pessoa como um todo, e não separa, peraí, eu odeio o seu cigarro, não odeio você, mas o seu cigarro. Será que nós sabemos essas distinções? O lugar em que eu odeio, o lugar que eu não odeio, você aqui eu odeio, ali não. Quer dizer, são categorias diferentes que nós vamos discriminar, separar. Tá, entenderam? A primeira forma de entendimento é contínua como um todo. Agora, quando a gente vê um carro, será que a gente separa o carro da rua? Ou a rua é carro? A gente separa, não separa? Então é porque antes do carro material, onde é que estava o conceito de carro? Em nós. Senão nós não separaríamos o carro. Por exemplo, os primeiros cavalos que chegaram ao Brasil com a colonização portuguesa, espanhola, dos navios que não existiam nas costas brasileiras, e as pessoas desciam montadas e os índios vinham pessoas nos seus cavalos. Há relatos historiográficos que demonstram que esses índios não sabiam que ser era esse, porque viram um movimento, uma pessoa no cavalo. Então não sabia até que ponto uma coisa era outra, porque não tinha referência presumida, pressuposta. Será que nós não vemos o mesmo quando dizemos eu amo você, eu odeio você? Já não haja muita boa confusão herdada de olhares também imediatistas? A resposta eu lhes adianto, com toda certeza. Então a pessoa chega no consultório e diz coisas assim, meu casamento não sei o quê. Nossa, tem muita coisa para facilitar, tanto é só isso. Mas a pessoa vê como um todo. Ela não tem complexidade ainda. Segundo, agora suponha que algumas abrasões, alguns arranhões na superfície do carro chamam nossa atenção. Carro arranhado. Nós concentramos a atenção nelas. Destacamos essa parte do carro, não apenas essa parte espacial, mas esse aspecto, essa abrasividade na parte espacial. Opa, uma parte do carro está arranhada. Agora eu vou prestar atenção não no carro como um todo, mas só na parte. E mais especificamente no arranhão. Esse foco não é apenas mais da percepção dispersa que a precedeu. Não é a mesma coisa, não. Mudou o julgamento. Esse destaque é qualitativamente diferente do que vinha sendo feito continuamente antes. Mudou a perspectiva, pode mudar, sabe o quê? O conceito. Por exemplo, o menino escorrega na cozinha e cai sentado sobre uma belíssima e caríssima lixeira de metal, muito bonita. Aí quando chega a mãe fala, é que eu queria contar uma coisa e não sei o que, com medo de apanhar. Observem que nesse momento o que ele está entendendo como erro pode ser que essa mãe não entenda que seja um erro. Fala, você se machucou, a preocupação é outra, e não com a lata de lixo que foi amassada. Uma coisa não é outra, mudou completamente. Ao mudar a perspectiva, vendo a mesma coisa, mudando ângulos, enfoques, saindo do todo para a parte, saindo de um aspecto para outro, altera completamente. Portanto, quando alguém nos falar alguma coisa, ela está comprometida com esse olhar, e nesse olhar, como um menino envergonhado e culpado, talvez venha até esconder aquilo, piorando uma situação. Olha que coisa interessante. É muito comum das pessoas chegarem na área de saúde, também na área terapêutica da filosofia clínica, chegarem a falar dos seus queixames e dores e sofrimentos e as coisas ruins como sendo ruins.
Ai, fulano me machucou, não sei o que. Falei, que coisa boa. Agora você sabe o que te machuca. Sabe que não quer mais isso. Que bela aprendizagem. Mudei a perspectiva. Enquanto se ela dissesse, eu não quero mais isso, o machucar, me tira isso da memória, me tira isso da percepção, provavelmente ela vai se machucar de novo. Então, imagina um médico que a pessoa chega reclamando, eu estou com dor de cabeça, eu estou com meu pé está inchado. É graças a isso que eu vou identificar causalidades. Enquanto para ela isso é defeito, para o médico isto é a qualidade diagnóstica. Mudar o olhar é mudar o mundo. Mudar a implicação categorial do julgamento, a sintaxe, a lógica com que você interpreta, muda tudo. Naquela parte do conhecimento presumível, você quer mudar o mundo, porque você está fora do mundo e é isento. Quando a gente percebe que o mundo está vinculado ao nosso olhar, a gente não quer mais mudar o mundo, a gente quer mudar a nossa perspectiva de mundo, porque a diferença entre o profano e o sagrado, entre o certo e o errado, pode ser apenas a respeitabilidade do olhar. Terceiro, mais um passo é necessário para estabelecer um objeto categorial. Então nós temos o todo como continuidade, temos a separação em todo e parte, e um terceiro. Interrompemos o fluxo contínuo da percepção, voltamos para o todo, o carro. Está arranhado. O que está arranhado? O carro. Parte, volta para o todo. E agora o tomamos precisamente como sendo o todo, e simultaneamente tomamos a parte que destacamos, o arranhão, a abrasão, como sendo uma parte desse todo. Uma relação entre o todo e a parte é enunciada e registrada. Neste ponto podemos declarar, esse carro está avariado. Você é capaz de julgar porque tem uma relação entre todo e parte. Este acontecimento é uma intuição categorial. Não temos apenas o carro presente para nós. Mais precisamente, o ser do carro avariado é feito presente. A pessoa chegou ao consultório aos 40 anos de vida. Aí ela diz, eu estou sofrendo porque fulano não me ama. Tá, é uma dor, é legítima, é pessoal, está pedindo ajuda. Vocês acham que esta pessoa habitualmente, na nossa cultura, falando do lugar mais comum, ela tem consciência do todo da sua vida de 40 anos? Ela tem lembrança, percepção da totalidade da vida dela? Ou ela está julgando apenas nos últimos 6 meses, como se a vida toda dela, a estrutura determinante de quem ela é, estivessem só nesses 6 meses? Está julgando desde o momento que ela conheceu a pessoa, né? Olha, isso é o mais comum. E a dor costuma ser uma péssima conselheira. A dor é o quê? Uma inflamação, quase sempre, da nossa atenção. Quanto maior dor, Hannah Arendt coloca isso muito bem na condição humana, menos você percebe objetivamente o mundo. E se a dor for tão grande, tão intensa, ela pode eclipsar o mundo. De tanta dor, ela não vê mais nada. Então imagina uma pessoa que chega a um consultório para pedir ajuda, que ela não dá conta mais, que ela está muito ruim, está muito angustioso, está muito dolorido. Então provavelmente você sabe que o olhar dela está comprometido, que ela não está vendo mais o todo. Então, como eu também não sei, e ela está comprometida com relação a si mesma, eu vou pedir ela para me contar a sua história. Não uma, mas várias vezes. Como eu disse, como um todo, panorâmico, depois em divisões, dos 5 aos 10 anos, dos 10 aos 15, dos 15 aos 20, eu vou pegando mais elementos. Se ela gasta 1 hora para falar de 40 anos, imagina em outra sessão gastar 1 hora para falar de 5 anos. Eu tenho mais informações, mais categorias que estão sendo reveladas do todo na parte. Aí até eu chegar num ponto, já me fala de como foi a sua tarde até a sua noite, naquele dia importante. Mais coisas ainda vão surgir. Eu vou investigando isso até um ponto, que é o da tautologia conceitual.
Até o ponto que a própria pessoa, dizendo dessa maneira, de outra maneira, com sinônimos, ela diz, mas é isso que eu tinha para dizer, não tem mais nada, é isso, só posso repetir. Bom, então tá, esse é o limite, não vou inventar. Aí eu vou tirar dúvidas depois que eu garanti a escuta sem interferências. Sem direcionar. Sem direcionar, exato. E quanto à precisão conceitual Pois bem, do paciente? O paciente dele próprio consigo? Porque eu em consultório, muitas pessoas elas não têm uma precisão conceitual. Elas falam que estão sentindo uma coisa, mas ela não é aquela coisa que ela está sentindo, ela nem sabe, é a generalização. Ou se equivoca. É muito generalizado, as pessoas elas não sabem o que. Elas não sabem. Perfeito. Bom, nós vamos investigar para chegar até um limite do conhecimento que não ultrapassa a ética. Ou seja, eu não julgue por ela para facilitar a resposta. Então é claro que vão ter limites em que eu não vou com a profundidade necessária. Né? No entanto, eu vou lhe falar uma coisa. Quando a pessoa chega com um problema concentrado, perdendo visibilidade como um todo, como acontece o carro e o arranhão, e eu peço para ele contar toda a sua história, ela vai gastar, quem sabe, uns 3 meses nesse ir e vir. Sabe o que pode acontecer e acontece? Isso é estatístico. Comigo, quase 15 anos de consultório, com o Lúcio Pacta, com todos os colegas que a gente ouve, e ele deixa isso bem claro também nos seus cadernos. Ela começa a perceber o seu problema agora contextualizado numa dimensão muito maior. Muita gente diz, eu me sinto bem agora. Porque ela percebeu que aquele problema é localizado, não é da estrutura toda dela. E como um todo, ela própria já se reorganiza. Ao falando, ela se ouve. Não sei se cabe a pergunta, mas você fica caladinho só ouvindo. Cada caso exige uma forma de diálogo. Se para a pessoa fica confortável, então eu vou escutar muito, porque eu digo, olha, se eu vou lhe ajudar, eu preciso lhe conhecer. É melhor que você me diga, ao invés de eu ficar pressupondo e confundindo com equívocos. Então, algumas pessoas vão até pedir mais tempo para falar. Já outros falam, não quero falar. Mas isso não querer falar já é linguagem. Já estou percebendo que ela não vai caminhar ou pela racionalidade, ou ela não vai caminhar por esse dado de semiose da fala, mas pode ser por fotos, a maneira como se veste. Eu posso trabalhar pelas categorias, pelo lugar onde que ela mora, pelas pessoas que convivem com ela. Há muitos desses caminhos. Essa tradicional relação de fala é apenas uma delas. Uma comum, mas não é única. Mas sempre há um limite de tempo, não é? Na filosofia clínica. O que quer dizer tempo? Nesse tratamento, por exemplo, tem um limite médio, não tem? 40 minutos a sessão. Tá. Bom, cada sessão são 50 minutos. Eu praticamente fico 1 hora. Às vezes acontece mais ou menos. Pois é, mas eu tô falando assim Da terapia. Da terapia, isso, do tratamento. Chama tratamento. Perfeito, querido. Eu vou lhe responder. Sim. Por exemplo, as análises não tem um limite de tempo, né? Pelo menos da psicanálise. Você pode passar vários anos. Igualmente na filosofia clínica. Também? Também. Só que eu vou especificamente fazer um recorte nesse comentário. Porque, só concluir rapidinho. Porque assim, como ela tendo mais limite de tempo, quanto mais o tempo, mais vai tendo uma profundidade, né, do ser da pessoa. Não há esse pressuposto na filosofia clínica. Ela pode se perder na própria terapia. A terapia pode se tornar um mecanismo de fuga, de alienação. Quando eu universalizo uma tese, uma teoria sobre a terapia, o outro, o julgador, eu perco a relação ética de recomeçar a cada momento esse olhar. Eu tenho, na minha visão. Embora eu possa usar isso como parâmetro. Por exemplo, eu estudei Marx, entendi muito bem como funciona a alienação no capitalismo. Claro que isso vai me ajudar muito a entender os fenômenos quando eles acontecem com uma pessoa, mas eu não vou dizer que o marxismo vai explicar a pessoa. É uma forma de aproximação. Quando
a terapêutica é de uma demanda mecânica, fragmentada, e ela diz, eu quero que você me ajude a resolver esse problema no relacionamento, esse problema no trabalho, esse problema aqui, e ela tá resolvido isso, então agora eu vou embora, não preciso mais, já está resolvido o problema. Essa terapia ela é rápida. Aí a pessoa recebe alta. Ela própria, não há alta, porque não há doença, não há julgamento, não há saúde. Apenas uma ajuda, o que uma ela oferta. queria. Então, nesse sentido, é muito comum ver terapias que percorrem 6 ou 8 meses. Entende? Que a pessoa fala, olha, estou satisfeito, era isso mesmo que eu queria, não sei o quê. Ela pode dizer claramente, ou ela um dia não aparece mais, porque tá bem. Ou pode existir alguém que fica o resto da vida só para conversar. Claro, tem de tudo, tem de tudo. O terceiro elemento para a gente fazer um intervalozinho, tá? O que acontece nesse terceiro estágio é que o todo, o carro, é apresentado especificamente como o todo. E a parte, a avaria, o arranhão, é apresentada especificamente como uma parte. O todo e sua parte são explicitamente distinguidos. Uma relação entre eles é distintamente registrada. Uma articulação é efetivada entre todo e parte. Um estado de coisa se organiza. Movemos-nos da sensibilidade para a intelecção, da mera experienciação para uma compreensão inicial. Movemos-nos da intencionalidade unirradial, uma só, contínua, da percepção, para a intencionalidade multirradial do juízo. Entramos no pensamento categorial. Eu olho um carro, ele está arranhado. Posso concluir, é um carro arranhado. Posso ver o arranhão e concluir, é um bom carro, não está arranhado apesar de ter um arranhão, mas não compromete o todo. A relação entre todo e parte é um dos elementos das categorias. O que nós vamos fazer agora é usar 5 categorias para a localização do outro no seu contexto de vida. Para nos ajudar quando alguém for falar de si, eu ter como localizá-la em termos de mapeamento do modo dela ser. Tudo bem? Intervalozinho e a gente volta. É complicadinho, mas tudo bem. Isso vai ficando claro aos poucos. Essas 3 primeiros aulas que terminam hoje, elas têm uma fundamentação teórica primordial. Depois a gente parte para questões da clínica do consultório cada vez mais, até a gente começar com casos, filmes. Não, mas essa parte é muito importante. Mas eu acho que ela é muito importante. Inclusive a gente tem que dar um jeito de procurar esses livros, né? Intervalozinho.